Pensar demais está acabando com sua paz. Você não tem que dar conta de tudo sozinho. Você está exausto. A verdade é que você não está cansado de trabalhar. Você está esgotado de pensar demais. Existe um custo invisível para essa sobrecarga mental, uma taxa que você paga a cada segundo que tenta controlar o incontrolável. Chame de ansiedade, chame de overthinking, mas no nível mais profundo, no campo da frequência vibracional, isso tem um nome mais preciso: dívida vibracional. Você acredita que precisa saber o próximo passo, que precisa forçar a porta a abrir. Mas essa crença é a sua maior ilusão. O universo nunca fecha uma porta sem um propósito, e a sua paz está sendo roubada porque você se recusa a aceitar que você não tem que dar conta de tudo sozinho. Se você está pronto para questionar a única coisa que você tem certeza, o seu esforço incessante, e encontrar a profunda clareza e autoconsciência que vem da entrega, este é o momento de virar a chave. O pensamento excessivo é o maior bloqueador da lei da atração. Pense comigo. A lei da atração responde à sua vibração, não aos seus desejos intelectuais. Quando você se afoga em cenários futuros, em repetições de erros passados, em análises intermináveis, você está vibrando na frequência da resistência. É como tentar sintonizar uma rádio, mas manter o botão girando sem parar. Você nunca para no canal da paz mental. Essa é a dívida vibracional. Você está gastando energia que deveria ser usada para atrair, apenas para resistir ao fluxo natural da vida. A clareza mental não é a ausência de pensamentos, mas a ausência de pensamentos resistentes. O seu cérebro, na sua tentativa de te proteger, está sabotando a sua vida espiritual e o seu desenvolvimento pessoal. Ele está te dizendo: controle, ou tudo vai desmoronar. Mas o que desmorona é a sua paz. O que desmorona é a sua fé. E o que você atrai é mais do mesmo esforço. A verdadeira estrutura mental é aquela que sabe quando o pensamento se torna um peso morto. Vamos ser cartesianos por um momento, adaptando a filosofia à sua busca. O que Descartes buscava era a certeza inabalável, a verdade que resistisse a toda dúvida. Mas no campo da lei da atração, a sua dúvida incessante, o seu e se constante, é o que cria a dívida vibracional. Você duvida da sua capacidade, duvida do universo, duvida do processo, e essa dúvida, essa resistência mental, é o que você está emitindo como frequência vibracional. Você está pedindo prosperidade, mas vibrando escassez de confiança. Você está pedindo paz mental, mas vibrando a guerra interna do controle. Essa dívida se manifesta de formas muito concretas. Não é só a insônia ou a ansiedade que te roubam o sono. É a tensão física que você carrega nos ombros. É a incapacidade de desfrutar o presente. É a sensação constante de que você está sempre atrasado ou que algo terrível está prestes a acontecer. Essa é a fatura que chega. Você tenta pagar essa dívida com mais esforço, com mais planejamento, com mais overthinking. É um ciclo vicioso. Você se convence de que a resiliência é sobre aguentar mais peso, quando, na verdade, a resiliência espiritual é sobre saber o que largar. O seu cérebro, essa máquina incrível, está operando com um software antigo. Ele foi programado para a sobrevivência na savana, onde o perigo era imediato e o controle era vital. Hoje, o perigo é, na maioria das vezes, hipotético, mas o seu sistema de alerta está ligado 24 horas por dia. Essa estrutura mental de controle total é obsoleta e está te custando a sua vida espiritual. O seu corpo e a sua mente estão em constante estado de luta ou fuga, e é impossível atrair o que é bom quando você está fugindo de tudo. A inteligência emocional aqui não é sobre gerenciar a emoção, mas sobre gerenciar a fonte da emoção, o pensamento excessivo. Você precisa de uma mudança de mentalidade radical. Você precisa entender que o esforço não é uma virtude quando ele é motivado pelo medo. O esforço motivado pelo medo é a dívida vibracional em ação. O esforço motivado pela alegria e pelo alinhamento é a ação inspirada, que não gera dívida, mas sim abundância. A clareza mental que buscamos
Não é a de um supercomputador que processa todas as variáveis. É a clareza de um espelho d'água, que só reflete a verdade quando está em total quietude. Enquanto você estiver agitando a água com o remo do seu pensamento incessante, você só verá distorções. A sua estrutura mental precisa de uma reengenharia. Ela precisa aprender a confiar. E é aqui que o gancho se torna crucial. O que acontece quando você tenta forçar uma porta a abrir e ela se fecha na sua cara? Você chama isso de fracasso, de azar, de prova de que você não é bom o suficiente. Você usa isso como mais um motivo para pensar mais e controlar mais. Mas eu te digo, você está interpretando o sinal errado. O universo está te dando uma mensagem de amor. Você chama isso de fracasso. Eu chamo de redirecionamento cósmico. Pense na última vez que algo que você desejava ardentemente não aconteceu. Aquele emprego que escapou, aquele relacionamento que terminou, aquele investimento que não vingou. Naquele momento, a dor era real, a frustração era palpável. Sua estrutura mental de controle gritava: eu falhei, eu não sou bom o suficiente. Mas agora, olhando para trás, com a perspectiva que só o tempo oferece, você consegue enxergar o livramento? Consegue ver que se aquela porta tivesse se aberto, você estaria preso em um caminho que não te levaria à sua atual vida espiritual ou ao seu atual nível de desenvolvimento pessoal. O universo, na sua infinita sabedoria, opera com uma visão panorâmica, enquanto você opera com a visão de túnel do seu desejo imediato. O não que você recebeu não foi uma punição, foi uma intervenção de amor. Foi o universo usando a lei da atração para te proteger de um alinhamento de baixa frequência vibracional. A mudança de mentalidade que proponho aqui é radical. Pare de ver a porta fechada como um muro. Veja-a como um filtro. Um filtro que impede que energias, pessoas ou situações que não ressoam com o seu mais alto bem entrem na sua realidade. O seu desejo consciente, aquele que você formulou com o seu intelecto, muitas vezes está contaminado pela dívida vibracional, pelo medo, pela necessidade de provar algo. Mas o seu eu superior, a sua essência, está vibrando em uma frequência de abundância e paz mental, que sabe exatamente o que é melhor. Quando o universo diz não ao seu pedido consciente, ele está dizendo sim ao seu pedido subconsciente de alinhamento e felicidade genuína. Vamos aprofundar na vida espiritual desse conceito. A maioria das tradições espirituais fala sobre a entrega, sobre a confiança. Mas o que é confiar de verdade? Não é sentar e esperar. É agir com inspiração, mas aceitar o resultado com gratidão, seja ele qual for. A filosofia cartesiana nos ensinou a duvidar de tudo para encontrar a verdade. Aqui, eu te convido a duvidar da sua interpretação do não. Duvide da sua crença de que a rejeição é um sinal de que você deve se esforçar mais ou se culpar. A verdadeira clareza mental surge quando você consegue separar o evento, a porta fechada, da sua interpretação emocional, o fracasso. O evento é neutro. A interpretação é que cria a dívida vibracional. O redirecionamento cósmico é a prova de que você não está sozinho nessa jornada. Você não tem que dar conta de tudo sozinho porque existe uma inteligência maior orquestrando o seu bem. Essa inteligência não é punitiva. Ela é pura lei da atração em ação, garantindo que você não se desvie do caminho que te levará à sua maior realização. Quando você entende isso, o medo de tentar e falhar desaparece. O medo de arriscar e ser rejeitado se dissolve. Por quê? Porque você sabe que o pior cenário possível, o não, é, na verdade, o melhor cenário possível, pois ele te coloca de volta no trilho de alta vibração. Para incorporar essa mudança de mentalidade, você precisa treinar seus pensamentos positivos para reescrever a narrativa da rejeição. Em vez de "eu não consegui", o novo pensamento deve ser: "Obrigado, universo, por me proteger de algo que não era para mim. Estou agora livre e aberto para receber algo ainda melhor e mais alinhado com a minha frequência vibracional." Isso não é auto-engano. É uma reengenharia da sua estrutura mental
baseada na premissa de que você é amado e guiado. A inteligência emocional entra em cena para processar a dor inicial do não. É natural sentir frustração. Mas a diferença entre o buscador comum e o buscador alinhado é o tempo que ele passa nessa frustração. O buscador comum se afunda na dívida vibracional. O buscador alinhado sente a dor, mas rapidamente a transforma em curiosidade. Para onde o universo está me redirecionando agora? Essa é a verdadeira resiliência espiritual. A capacidade de se curvar, mas não quebrar, e de se realinhar rapidamente com a frequência da confiança. O segredo é que o universo não está interessado em te dar o que você pensa que quer. Ele está interessado em te dar o que você é capaz de receber na sua mais alta vibração. Se o seu desejo está ancorado em uma vibração de carência, o universo vai dizer não para te forçar a elevar a sua frequência vibracional antes de te entregar o sim que você realmente merece. O não é um convite para a meditação e a introspecção, um chamado para a clareza mental para que você possa ver o que precisa ser curado dentro de você antes que o externo se manifeste. Vamos voltar a Descartes, ao princípio do penso, logo existo. No contexto do overthinking, se você pensa demais, você existe na dúvida. Você existe na resistência. O seu eu está sendo definido pela sua dívida vibracional. Mas quando você aceita o não do universo, você está dizendo: eu confio, logo existo em paz. Essa é a fundação da sua nova estrutura mental. A dúvida é o motor do pensamento excessivo. A confiança é o motor da lei da atração. Pense em um exemplo prático de desenvolvimento pessoal. Você perde um emprego que te pagava bem, mas te consumia. O seu ego e a sua dívida vibracional gritam: desastre. Mas o redirecionamento cósmico te força a parar, a respirar, a usar a clareza mental para reavaliar o que realmente te traz alegria. De repente, você usa suas habilidades de forma autônoma, alinhada com sua vida espiritual, e descobre que a porta fechada te libertou para um caminho de abundância que o emprego antigo jamais poderia oferecer. O não foi o catalisador para o seu verdadeiro sim. A sua tarefa, a partir de agora, é simples, mas não fácil. Quando a porta se fechar, pare de bater nela. Pare de se culpar. Pare de analisar o porquê. Em vez disso, use a sua inteligência emocional para sentir a dor, mas use a sua mudança de mentalidade para agradecer. Agradecer pelo filtro, agradecer pelo livramento, agradecer pelo redirecionamento cósmico. Esse ato de gratidão imediata é o que cancela a dívida vibracional e eleva instantaneamente a sua frequência vibracional. É o primeiro passo para parar de lutar e começar a fluir. O próximo passo, então, não é forçar a próxima porta. É limpar o seu campo vibracional. É esvaziar a mente do ruído da dívida vibracional. É criar o espaço interno para que o sim, mais alto, possa se manifestar sem resistência. E para isso, precisamos de uma ferramenta prática e imediata. O redirecionamento cósmico te deu a pista, mas agora você precisa da ferramenta. A sua mente, neste momento, é como um navegador de internet que está rodando com centenas de abas abertas, todas elas desnecessárias, consumindo toda a sua memória RAM. Isso é o cache mental. Pensamentos repetitivos, preocupações hipotéticas, diálogos internos que não levam a lugar nenhum. Esse excesso de processamento é o que te impede de ter clareza mental e de ouvir a voz sutil da sua intuição, que é a sua conexão direta com a frequência vibracional da lei da atração. Você não precisa de mais informações. Você precisa de menos ruído. O overthinking é o seu sistema operacional rodando em 100% de capacidade, e é por isso que você se sente exausto, mesmo sem ter feito nada fisicamente. A dívida vibracional é o resultado direto desse consumo desnecessário de energia mental. A técnica do esvaziamento de cache mental é uma ferramenta prática e exclusiva de inteligência emocional que ataca a raiz dessa sobrecarga. Ela se baseia no princípio cartesiano de que, para encontrar a verdade, é preciso limpar o campo de todas as premissas falsas. No nosso caso,
As premissas falsas são os pensamentos automáticos e reativos que você aceita sem questionar. Você precisa duvidar da utilidade de cada pensamento que não contribui para a sua paz mental ou para uma solução imediata. O primeiro passo é a identificação. Você precisa se tornar um observador imparcial do seu fluxo de pensamento. Não julgue, apenas anote mentalmente. Perceba que 90% dos seus pensamentos são repetições do ontem ou projeções ansiosas do amanhã. Eles não são úteis, são apenas lixo mental acumulado. A clareza mental começa quando você distingue entre pensar que é o raciocínio lógico e a solução de problemas e ruminar que é o pensamento que se alimenta de si mesmo, o cache. O pensamento útil é linear e busca uma conclusão. A ruminação é circular e busca apenas a manutenção da dívida vibracional. Essa identificação é o seu primeiro ato de desenvolvimento pessoal e de mudança de mentalidade. Você está separando o eu pensante do eu observador, criando a distância necessária para o controle. O segundo passo é a rotulação. Quando você identificar um pensamento repetitivo ou ansioso, rotule-o mentalmente como cache. Não diga, estou preocupado com a conta. Diga, cache, preocupação financeira. Não diga, eu deveria ter feito diferente. Diga, cache, culpa passada. Ao rotular, você está tirando o poder emocional do pensamento. Você o está transformando de uma verdade absoluta em um mero arquivo temporário. Isso é um exercício de estrutura mental que te dá o controle de volta. Você não é o seu pensamento. Você é quem o rotula. Você está aplicando a inteligência emocional de forma cirúrgica, reconhecendo a emoção, mas não se fundindo a ela. O terceiro passo é o esvaziamento. É aqui que a mágica acontece. A cada cache rotulado, você vai fazer um exercício de respiração profunda e, ao expirar, você vai visualizar esse pensamento sendo deletado, como um arquivo que vai para a lixeira e é esvaziado. A respiração é a sua âncora no presente, o único lugar onde a dívida vibracional não existe. A expiração é o seu ato de entrega. Você está dizendo ao universo: eu não preciso mais carregar isso. Eu confio que a solução virá de um lugar de paz mental e alinhamento. Essa visualização é um poderoso pensamento positivo em ação, pois você está substituindo o ruído pela quietude, o medo pela confiança. Essa técnica não é uma meditação passiva, é uma meditação ativa e cirúrgica. Ela te força a estar presente e a lidar com o pensamento no momento em que ele surge, antes que ele se instale e comece a consumir sua frequência vibracional. Ao esvaziar o cache mental, você está criando um vácuo. E a lei da atração odeia o vácuo. O que preenche esse espaço recém-liberado? A ação inspirada, a intuição, a clareza mental que te guia para o seu próximo passo alinhado. A sua vida espiritual é simplificada quando você não está mais lutando contra a sua própria mente. O overthinking é a oração mais poderosa que existe, mas você está orando pelo caos. Ao esvaziar o cache, você está reescrevendo essa oração para a paz mental e a abundância. Você está treinando seu cérebro para ser um aliado e não um sabotador. A prática constante dessa técnica é o que constrói a sua nova estrutura mental. Ela te ensina que a resiliência não é sobre a força bruta do pensamento, mas sobre a leveza da mente limpa. Você se torna um mestre em soltar e não em segurar. E quando você solta, você se alinha com o princípio da atração por inércia, que é o próximo nível da lei da atração. É o estado onde o esforço cessa e a manifestação começa. Você limpou o cache mental. Agora, o que preenche esse espaço? A maioria das pessoas, ao sentir o alívio da clareza mental, comete o erro de preenchê-lo imediatamente com mais fazer. Elas trocam o overthinking pela overdoing. Elas pensam: agora que estou livre da ansiedade, preciso correr atrás do prejuízo. Mas a lei da atração não é uma lei de esforço, é uma lei de frequência vibracional. E a frequência mais alta, a que atrai com maior poder, não é a do frenesi, mas a da inércia.
O princípio da atração por inércia é a sua mudança de mentalidade mais profunda. Ele afirma que o estado de maior poder de atração é o repouso ativo. Pense em um pêndulo. Para que ele atinja sua amplitude máxima, ele precisa de um momento de quietude no topo, antes de iniciar a descida. Esse ponto de quietude é o seu repouso ativo. É o estado de meditação onde você não está tentando atrair, mas permitindo que a atração aconteça. É o momento em que a sua estrutura mental se alinha perfeitamente com a paz mental e a abundância que você deseja. A dívida vibracional nos ensinou que precisamos lutar para ter. A inércia nos ensina que precisamos ser para atrair. O repouso ativo é o momento em que sua estrutura mental está tão limpa e sua inteligência emocional tão calibrada que você está vibrando na frequência da certeza. Você não está mais esperando que algo aconteça. Você sabe que já está a caminho. Essa certeza é o que a lei da atração responde. É a diferença entre empurrar uma porta que está trancada e simplesmente virar a chave que você já tem na mão. Como você atinge esse repouso ativo? Não é dormindo. É através da meditação consciente, onde você se move além da clareza mental para a quietude mental. É o momento em que você se desconecta da necessidade de saber e se conecta com a sabedoria de ser. A filosofia cartesiana nos deu o penso, logo existo. O repouso ativo nos dá o eu sou, logo atraio. O seu ser, a sua essência, é o ímã mais poderoso do universo. O seu trabalho não é forçar a manifestação, é manter o seu campo energético limpo e aberto. O desenvolvimento pessoal nesse estágio não é sobre adquirir novas habilidades externas, mas sobre desaprender a resistência interna. É sobre soltar o remo e deixar o barco ser levado pela corrente. Isso exige uma resiliência de um tipo diferente. A resiliência de confiar. A maioria das pessoas confunde resiliência com a capacidade de suportar o caos. A resiliência da inércia é a capacidade de manter a paz mental no meio do caos, sabendo que o caos externo não pode tocar a sua frequência vibracional interna. O repouso ativo é o seu ato de entrega mais elevado. É a prova de que você realmente acredita que você não tem que dar conta de tudo sozinho. Você está delegando a tarefa de orquestrar os eventos externos ao universo, que tem uma capacidade de cálculo e sincronicidade infinitamente superior à sua. O seu trabalho é manter a sua estação de rádio interna sintonizada na frequência da abundância. Para praticar a inércia, você precisa de momentos de não ação. Não ação não é preguiça. É a meditação onde você intencionalmente se recusa a pensar sobre o problema. Você já fez o seu trabalho de esvaziamento de cache. Agora, você se permite ser preenchido pela vida espiritual que flui através de você. Você usa pensamentos positivos não como afirmações forçadas, mas como um lembrete suave do seu estado natural de bem-estar. O repouso ativo é o segredo para a lei da atração funcionar sem esforço. É o momento em que a energia que você liberou ao soltar o controle começa a circular de volta para você, multiplicada. É a colheita da sua mudança de mentalidade. Você está em um estado de recebimento. A inteligência emocional aqui é a capacidade de se sentir seguro na quietude, de não confundir a ausência de luta com a ausência de progresso. O progresso na inércia é silencioso, mas exponencial. Mas como manter esse estado de inércia quando o mundo exige movimento? Como fluir sem ser levado pela correnteza? A resposta está na estrutura mental do elemento mais flexível e, paradoxalmente, mais forte da natureza.